Neste momento, isto é, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Prosseguindo com a playlist em que se resolvem questões do vestibular Unicamp. Ano 2019, primeira fase. Neste vídeo, vamos apresentar uma solução clara e organizada para a questão número 69 da prova tipo QX deste vestibular, cujo enunciado se apresenta na sequência. No plano cartesiano, considere a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a zero. E a parábola de equação 3x ao quadrado menos y mais 1 igual a zero. Essas duas curvas se interceptam em... Aí estão as alternativas, as quais deverão ser avaliadas ao final da resolução. Nós temos, de acordo com o enunciado, duas curvas. Uma parábola e uma circunferência, que por hipótese se cruzam, se interceptam. Nós deveremos determinar o número de pontos de interseção entre essas duas curvas. Para isso, para o início da solução, vamos considerar a equação da circunferência. E, através do método de completamento de quadrados, vamos determinar as coordenadas do centro, bem como a medida do raio dessa circunferência. O método de completamento de quadrados consiste na comparação de uma certa expressão, ou de um certo binômio, com a fórmula do trinômio quadrado perfeito, já destacada na nossa tela na caixinha azul. Trinômio do quadrado perfeito a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado pode ser reescrito de modo equivalente como o quadrado da diferença a menos b. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é o mesmo que a menos b ao quadrado. Nós temos então um trinômio quadrado perfeito que se escreveu como a menos b ao quadrado, como um quadrado da diferença. Pois bem, devagar agora, para amarrar bem. Vamos olhar para o binômio que aqui está. Y ao quadrado menos 4y. E na sequência, vamos tentar estabelecer um comparativo entre este binômio e o trinômio quadrado perfeito. Para isso, já notamos de saída que menos 4y, que o termo menos 4y, pode ser reescrito de modo equivalente como menos 2 vezes 2y. Aí está. Devagar. Se nós estabelecermos então a comparação do binômio que aí está com o trinômio do quadrado perfeito, perceberemos uma certa analogia. Qual seja? Vejam. O a, aqui, exerce a mesma função que o y. A ao quadrado, y ao quadrado. Menos 2ab, a função, o tipo, o papel do menos 2ab é exercido aqui no binômio por menos 2 vezes 2 vezes y. Pois bem, nós percebemos então a analogia, mas para que ela fique completa, e daí vem o termo completamento de quadrados, está faltando no binômio ser acrescentado um termo quadrático, aquele que faz o papel do b. Mas nós já conseguimos perceber que quem faz o papel do b no binômio é o número 2. O a é exercido pelo y e o b é pelo 2. Então está faltando um termo quadrático, o qual será adicionado, veja.
Foi adicionado. Agora sim, nós temos um trinômio quadrado perfeito na tela. Mas essa adição de 2 ao quadrado não é legítima, não é lídima, a não ser que nós também agora escrevamos menos 2 ao quadrado. Porque aí estaríamos adicionando zero, o que não influenciaria em nada na equação da circunferência. Vejam então que nós completamos o quadrado. Fizemos com que o binômio se transformasse num trinômio quadrado perfeito. Mas para isso, houve a necessidade de ser subtraído um termo quadrático. Ele foi adicionado, ele mesmo foi subtraído. Isso torna legítima a manipulação algébrica realizada. Ou a manipulação numérica. Pois bem, na sequência, nós vamos então escrever o trinômio que foi obtido como um quadrado da diferença, tal como consta na caixinha agora destacada em vermelho. Então vejam, y ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isto está absolutamente consentânea com o conteúdo da caixinha vermelha. Então temos que esse trinômio poderá ser escrito como um quadrado da diferença. Olha lá. O primeiro é y e o segundo é 2. O completamento de quadrados foi realizado. Muito bem. O menos 4 que precede a igualdade pode sucedê-la, desde que se pague o preço, né, da troca de sinal. Então, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a menos 3 mais 4, que é igual a 1. Agora, já temos na tela a forma reduzida da equação da circunferência que nos foi dada no enunciado, a partir da qual podem ser determinadas as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. As coordenadas do centro são 0, 2, conforme vamos destacar mais adiante, já que x ao quadrado é x menos 0 ao quadrado, então 0 é o x do centro, e 2 é o y do centro. Já o raio da circunferência é 1. Vamos parar um pouco agora, bem devagar. Essa circunferência, a equação da circunferência que aí está, a sua circunferência, vai se interceptar, vai cortar a parábola. A parábola tem equação já destacada na tela. Se nós queremos, então, encontrar os pontos de interseção entre as duas curvas, nós deveremos, em algum momento, substituir ou o x ou o y em uma das duas equações para que possam ser determinados, então, os pontos de interseção. Vamos trabalhar como se tivéssemos um sistema de equações. Um y de uma equação sendo substituído na outra. Ou um x de uma equação sendo substituído na outra. Assim se determinam os pontos de interseção. Mas eu quero crer seja mais fácil aqui, mais oportuno para nós, mais oportuna a substituição do y. Por quê? Porque o y pode ser facilmente isolado na equação da parábola. Vejamos. 0 igual a 3x ao quadrado menos y mais 1. É muito mais fácil isolar o y, que basta passá-lo para o outro lado da igualdade. Ele vai anteceder a igualdade, só que positivo. Então, menos y mais y. Y igual a 3x ao quadrado mais 1. Ora, se nós queremos determinar os pontos de interseção entre a parábola e a circunferência, basta agora, então, substituirmos o y, 3x ao quadrado mais 1, na equação da circunferência. E resolvermos a equação obtida. Então, vamos substituir. No lugar do y, escrevemos 3x ao quadrado mais 1. Ponto.
mais 1 menos 2 é menos 1. De novo, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Algo extremamente compatível com o que está destacado em vermelho na nossa tela. E pode ser desenvolvido de novo, daquela forma acerca da qual já comentamos aqui neste vídeo. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso igual a 1. Muito bem. Primeiro termo, 3x ao quadrado. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, 1, mais o quadrado do segundo termo. Na sequência, vamos exprimir essa potência, né? Uma potência de potência, e também reduzir esse produto. Então, x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x à quarta, menos 2 vezes 3x ao quadrado vezes 1 é menos 6x ao quadrado, continuando, mais 1 igual a 1. Acontece, entretanto, que o 1 que antecede a igualdade pode ser cancelado com o 1 que a sucede. De modo que nós vamos obter do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito da nossa igualdade, o número 0. Do lado esquerdo, 9x à quarta mais x ao quadrado menos 6x ao quadrado, isto é, menos 5x ao quadrado. Temos uma equação de quarto grau na variável x. Vejam, x à quarta e x ao quadrado possuem um termo comum, qual seja o x ao quadrado. Portanto, pode ser colocado em evidência. Nós podemos lançar mão agora da fatoração comum. Utilizar a fatoração simples, aquela em que se coloca um termo comum em evidência, abrem-se parênteses, no interior dos quais se colocam os resultados de duas divisões, nesse caso. 9x à quarta por x ao quadrado, que é 9x ao quadrado, e menos 5x ao quadrado por x ao quadrado, que dá menos 5. Esse produto de dois termos é igual a 0. Ora, se um produto de dois ou mais termos é igual a 0, então, pelo menos um dos fatores é igual a 0. Isto é, ou x ao quadrado é 0, e isso implica x ser igual a 0, ou 9x ao quadrado menos 5 é igual a 0. Podemos resolver essa equação agora, passando o menos 5 para o outro lado da igualdade, encontrando mais 5. Depois, como 9 é um termo que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X ao quadrado igual a 5 nonos. Vamos extrair a raiz quadrada de 5 nonos. E vamos obter x igual a raiz, mais ou menos, a raiz quadrada de 5 nonos. Uma vez que existem dois números que, elevados à segunda potência, resultam em 5 nonos. Quais sejam mais 5 nonos e menos 5 nonos. Mais raiz de 5 nonos e menos raiz de 5 nonos. Ocorre, entretanto, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, x igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Devagar agora. Bem devagar agora. O que é que nós obtivemos? Nós obtivemos o x de um ponto de interseção entre a curva e a parábola. Uma dessas abscissas é raiz de 5 sobre 3. A abscissa de um ponto de interseção entre a curva e a parábola. Uma mais raiz de 5 sobre 3. Outro ponto, menos raiz de 5 sobre 3. Então, isso implica que já temos dois pontos de interseção entre a curva e a parábola, cujas abscissas são mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Nós podemos obter as ordenadas desses pontos. Ora, para isso, basta substituir o valor de x ao quadrado aqui na expressão da parábola. Mais especificamente, y igual a 3 vezes a raiz quadrada de 5 nonos ao quadrado. Ou melhor, 3 vezes x ao quadrado. Fica melhor assim. X ao quadrado é 5 nonos.
pode ser efetuada uma simplificação agora, do 3 e do 9, dividindo-se ambos os termos da fração por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Então, y é igual a 5 terços mais 1. Podemos somar essas duas parcelas, obtendo 5 terços mais 3 terços igual a 8 terços. Haja vista 1 ser igual a 3 terços. Ponto. Vamos entender com clareza o que foi feito até aqui. Encontramos 2 pontos de interseção entre a parábola e a circunferência. Esses 2 pontos têm mesma ordenada, têm o mesmo y, 8 terços. E as abscissas são opostas. Uma abscissa é raiz de 5 sobre 3 e a outra é menos raiz de 5 sobre 3. Pois bem, ainda há um outro ponto de interseção. É aquele que se obtém fazendo-se x² igual a 0. Exatamente como consta na nossa tela. Substituindo x² por 0, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, nós temos uma outra ordenada, um outro ponto de interseção entre a parábola e a circunferência. Outro ponto, abscissa 0 e ordenada 1. Então, nós já sabemos exatamente quantos e quais são os pontos de interseção entre a curva e a parábola. Vamos destacar isso de modo irrefragável agora. De forma clara, de forma concisa num desenho. Vamos resumir tudo que foi feito num desenho só. Vejam. O enunciado fez alusão ao plano cartesiano, o qual já consta na nossa tela. Nós já sabemos que o centro da circunferência é 0,2. Vejam. 0 é a abscissa do centro, 2 é a ordenada do centro. E o raio mede 1. Então, trata-se de uma circunferência centrada no ponto 0,2, cuja medida do raio é 1. Aí está representada a circunferência com a qual vínhamos trabalhando desde o início. Professor, mas e a parábola? A parábola intercepta o eixo y no ponto 0,1 e tem concavidade voltada para cima. No ponto 0,1, porque 1 é o C. Ela o faz sempre no ponto 0C. E concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. O A é o que acompanha o x². Então, a parábola, aí está. Nós já determinamos, então, quais são as coordenadas dos pontos de interseção. Vamos escrevê-la. Uma já foi dita, 0,1. Um ponto. Coordenadas 0, 1. Outro ponto, menos 5 raiz de 3 e 8 terços. E o outro, mais 5 raiz de 3 e 8 terços. Aí está. Ou melhor, aí estão os pontos de interseção entre a parábola e a curva que nos foram dadas no enunciado. Nós, além de determinarmos a quantidade de pontos, nós os determinamos, quer dizer, determinamos os pontos de interseção. A alternativa correta, portanto, é a letra C, pois diz que existem 3 pontos em comum entre as curvas dadas. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de maneira clara e organizada, absolutamente consentânea com o que prega o slogan deste canal. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.